Meus irmãos, eu gostaria então de convidá-los a abrirem suas Bíblias em Lucas capítulo 11, dando continuidade às exposições que a gente tem feito no Evangelho de Lucas. E hoje nós chegamos no capítulo 11, versículos 5 a 8. Lucas, capítulo de número 11, versículos 5 a 8. Você pode acompanhar na sua Bíblia ou na projeção aqui na tela. Diz assim a palavra do nosso Deus. Disse-lhes ainda Jesus: qual dentre vós, tendo um amigo e este for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois um meu amigo, chegando de viagem, procurou-me e eu nada tenho que lhe oferecer. E o outro lá de dentro lhe responda lá de dentro, dizendo: não me importunes, a porta já está fechada e os meus filhos comigo estão já deitados. Não posso levantar-me para tos dar. Digo-vos que, se não se levantar para dar-lhes por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação e lhe dará tudo o de que tiver necessidade. Até aqui a leitura da palavra do nosso Deus. Convido-vos a orar mais uma vez. Santo Deus, nós lemos a Tua Santa Palavra, ó Pai. Nós cremos que a Tua Santa Palavra é totalmente autoritativa, inspirada pelo Senhor, útil para todo o ensino, correção, repreensão na justiça. Isso tudo com o propósito, ó Deus, de nos tornar perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Por isso nós te pedimos, ó Deus, que neste momento em que a Tua Palavra será exposta, que ela seja exposta e ensinada com fidelidade, com zelo, e que o nosso coração, ó Pai, esteja disposto a ouvir, a guardar no nosso coração aquilo que nós ouvirmos e a pôr em prática na nossa vida. Que a Tua Palavra seja aplicável no nosso viver diário e que o Teu Santo Espírito nos relembre de cada ensino que nós ouvirmos aqui hoje. Fala aos nossos corações, ó Deus. É o que nós te pedimos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, eu gostaria de fazer algumas perguntas, como eu disse com as crianças, e eu geralmente faço perguntas. A oração muda alguma coisa? Reflita sobre isso. A oração tem o poder de mudar alguma coisa? Talvez você responda: não. Os decretos de Deus, a mente do Senhor, por mais que eu ore pedindo para Deus mudar algo que faça parte dos seus decretos, Ele não mudará. Isso é real, é verdadeiro. Mas tem coisas que são secundárias. E essas coisas, muitas vezes, só podem ser mudadas por meio da oração. Por isso nós somos motivados a orar ao Senhor. Coisas secundárias podem sim ser mudadas se orarmos ao Senhor e se isso estiver alinhado aos propósitos do Senhor. Um pastor presbiteriano dos Estados Unidos chamado Robert Charles Sproul, você já deve ter ouvido falar dele, R.C. Sproul ou R.C. Sproul, ele diz o seguinte em um livro seu a respeito da oração: nenhum ser humano teve um entendimento mais profundo da soberania de Deus do que Jesus. Nenhum homem orou mais fervorosamente ou mais eficazmente. Mas, até no Getsêmani, ele pediu uma opção, uma maneira diferente. Quando o pedido foi negado, o que Jesus fez foi se prostrar à vontade do Pai. A soberania de Deus é a própria razão por que oramos, visto que cremos que Deus tem em seu poder o ordenar as coisas de acordo com o seu propósito. Isso é a essência da soberania de Deus, ordenar as coisas de acordo com os seus propósitos. Então, a oração muda a mente de Deus? Não. Agora, a oração muda as coisas secundárias? Sim, é claro, diz ele. A promessa das Escrituras, lá em Tiago, capítulo 5, versículo 16, diz: muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. O problema é que nós, ainda diz ele, o problema é que nós não somos esse tipo de justo.
O que a oração muda mais frequentemente é a impiedade e a dureza do nosso coração. Só isso, diz ele, só isso já seria a razão suficiente para orarmos. Ainda que outras razões, que nenhuma das outras razões fosse válida ou verdadeira. Só por isso nós já deveríamos orar mais ao Senhor. E ele cita também alguns motivos que Jonathan Edwards, um conhecido pregador também norte-americano, pregador, missionário entre os indígenas, em um sermão chamado O Deus Altíssimo que Ouve Orações, Edwards apresentou 2 razões por que Deus requer a oração. Ele diz: no que diz respeito a Deus, a oração é apenas um reconhecimento sensível de nossa dependência dele para a sua glória. Como ele fez todas as coisas para a sua glória, também precisa ser glorificado e reconhecido por suas criaturas. É justo que ele requeira isto daqueles que são objetos de sua misericórdia. É um reconhecimento apropriado de nossa dependência do poder e da misericórdia de Deus para aquilo de que necessitamos, mas também uma honra apropriada prestada ao grande autor e fonte de todo o bem, fonte de toda a bênção, como nós cantamos. Mas a segunda razão que ele apresenta é, no que diz respeito a nós mesmos, Deus requer de nós a oração. Deus requer de nós a oração. Orações fervorosas tendem, de muitas maneiras, a preparar o coração. Por meio da oração, desperta-se o senso da nossa necessidade. Por meio da oração, a mente é mais preparada para valorizar a misericórdia de Deus. Nossa oração a Deus pode despertar em nós um senso e consideração apropriados de nossa dependência de Deus quanto à misericórdia que pedimos, bem como um exercício apropriado da fé na suficiência de Deus, para que sejamos preparados para glorificar o seu nome quando a misericórdia for recebida. Tudo isso, diz ele, tudo o que Deus faz é primeiramente para a sua glória e em segundo lugar para o nosso benefício. É isso que diz a resposta à primeira pergunta do Catecismo de Westminster, que o propósito do homem é glorificar a Deus e se alegrar nele. Ou seja, isso reflete o caráter de Deus de ser glorificado, ser digno de adoração, de glória, mas também fazer as coisas para o benefício dos seus filhos. Então, oramos porque Deus ordena a que nós oremos, porque a oração glorifica a Deus e porque ela nos beneficia. Portanto, ore ao Senhor. Ore com confiança, confiantemente no Senhor. E esse é o tema dessa exposição, desse sermão. Ore confiantemente ao Senhor. O texto que nós lemos, essa parábola de Jesus, nos apresenta pelo menos 3 razões pelas quais nós podemos e devemos orar confiantemente ao Senhor. Mas antes de identificarmos essas 3 razões, é necessário nós entendermos o contexto dessa passagem, o contexto em que esse texto está inserido. No contexto social dessa parábola, era um costume de que um visitante, quando um visitante fosse recebido, ele deveria ser calorosamente bem recebido e provido de comida e alojamento. Esperava-se que um anfitrião, aquele que recebe o seu visitante, naquela sociedade do primeiro século, oferecesse as boas-vindas e, em vez de insultar o seu convidado com pouco pão, o anfitrião procurava uma pessoa com um bom suprimento. O visitante não seria um convidado apenas daquele indivíduo e da sua família, mas de toda a comunidade. A cultura da hospitalidade, da recepção dos visitantes, daqueles que estavam viajando, era uma cultura muito forte, isso era muito honrado e valorizado naquela cultura, era um dever de toda a comunidade. A hospitalidade era uma questão de honra naquela cultura. Portanto, um dos contextos sociais dessa parábola é a cultura de honra e vergonha. Tem a ver com isso, a respeito da hospitalidade.
Mas além de entender esse contexto social ou histórico da passagem, é importante entendermos também o contexto literário. E contexto literário é entender onde a passagem se encontra no texto, no relato do evangelista Lucas. A parábola aqui, ela está inserida num contexto de oração. Dos versículos 1 a 13 do capítulo 11, o Senhor Jesus está ensinando sobre oração. Se você lembra da exposição na semana passada, o pastor que pregou o texto da oração dominical, mostrou ali que no versículo 1 do capítulo 11, mostra que um dos discípulos de Jesus lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar. E o texto diz que Jesus os ensinou mostrando uma forma de oração. Mas nós vimos na exposição na semana passada que isso não tinha a ver apenas com uma forma, mas com uma disposição de coração e tudo mais. Mas o texto ainda continua. Se você notar, o versículo 5 dessa passagem de hoje, ele ainda está continuando essa sessão. Diz: disse-lhes ainda Jesus. E aí segue a parábola. Depois, no versículo 9 até o versículo 13, diz: por isso vos digo. Então, Jesus ainda está ensinando sobre oração. E só no versículo 14 as coisas vão mudar. E esses 3 momentos falam de oração, de ensino de oração. E essa parábola aqui, que Jesus propõe para ilustrar e para ensinar aos seus discípulos, ela é uma parábola paralela ou similar à parábola do juiz iníquo, que se encontra lá em Lucas 18, versículos 1 a 8. Se você se lembra, essa parábola diz respeito a uma mulher que precisava ser julgada, ter uma causa jurídica julgada, e o juiz não era alguém que temia a Deus. Não era alguém, era uma pessoa que não temia homem nenhum, sequer a Deus. E ele negava todas as vezes julgar aquela mulher. Mas aquela mulher incessantemente se colocava diante daquele juiz, pedindo, suplicando para que ele julgasse a sua causa. E aí esse juiz então decide julgá-la, não por conta do seu caráter, mas por medo de ser mal entendido. O texto lá mais literalmente é por medo de receber um olho roxo. Veja, esse é o contexto daquela parábola. Mas quando, mesmo que sejam parábolas aqui paralelas, nós não podemos cair no risco de interpretar parábolas semelhantes em contextos diferentes com o mesmo significado. E é isso exatamente que eu quero apresentar aqui, que essa parábola aqui não tem a ver com aquilo da parábola do juiz iníquo, mesmo que seja uma parábola paralela, mas tem um significado dentro do seu contexto, desse contexto de honra, de vergonha, de hospitalidade. Então, é necessário que nós entendamos corretamente. Como eu disse, o contexto aqui está relacionado à oração, ao pedido do pão diário na oração do Pai Nosso. E depois, então, o Senhor vem mostrar, insistir que os seus discípulos peçam, busquem a Deus, batam, e Ele os dará aquilo que eles necessitam. E aí, como eu disse, se você se lembra da exposição na semana passada, o pastor Wagner colocou 4 pontos bastante interessantes a respeito do ensino da oração do Pai Nosso. Ele disse que nós somos ensinados a primeiro adorar antes de pedir, a confiar antes de reclamar, a perdoar antes de exigir e a vigiar antes de cair. E é possível que, quando nós pensemos nessas situações, nós talvez achemos que o que o Senhor exige de nós é algo muito alto, muito grande, podemos dar a entender que o Senhor está longe de nós e não ouve as nossas orações. Porque nós dificilmente conseguimos cumprir adorando sem pedir, confiando sem reclamar, pedindo sem exigir e vigiando sem cair. Muitas vezes isso é difícil, é um fardo para nós. E aí isso pode dar a entender a nós de que o Senhor é alcançável pelas nossas orações. Mas para que nós não caiamos nesse erro, nesse equívoco, é necessário nós olharmos com atenção para o ensino que o Senhor Jesus propõe nesta parábola, dando sequência ao seu ensino aos seus discípulos. E essa parábola, na qual um amigo está deitado na sua cama, com os seus filhos já deitados, a porta de casa fechada, à meia-noite, que naquele contexto
entenda-se que meia-noite era muito mais tarde do que hoje. Não porque as horas eram diferentes, mas por conta de ter menos luz, menos visibilidade naqueles contextos, as pessoas iam dormir mais cedo e acordavam, logicamente, mais cedo. Então, a meia-noite era muito mais tarde. E aí, nesse contexto, então, um amigo vem e bate à sua porta pedindo por ajuda, por pão. Pedindo pão para recepcionar o seu amigo visitante que chegou de viagem e precisava ser atendido. E aí, embora o texto não dê uma resposta do que esse amigo falar, diz da primeira resposta dele no versículo 7, mas o Senhor Jesus dá uma resposta no versículo 8, dizendo que se ele não der por causa de ser seu amigo, ele o dará por conta da importunação. E ao ensinar essa parábola, o que o Senhor Jesus quer nos ensinar e nos mostrar é que ele quer fazer um contraste entre este amigo que está dentro de casa e o Senhor. Um contraste para mostrar que o Senhor é muito diferente daquele amigo. Que quando nós nos colocamos em oração ao Senhor, ele responde de maneiras muito diferentes daquele amigo. O Senhor, ele não rejeita as nossas orações. O Senhor é um Deus acessível, gracioso, generoso e pronto a ouvir as orações dos seus filhos. Por isso, ore ao Senhor com confiança. Ore confiantemente ao Senhor. E a primeira razão que nós vemos no texto para orar confiantemente no Senhor é porque o Senhor é compreensivo. Essa parábola quer nos ensinar a respeito do caráter de Deus. Porque o Senhor é compreensivo. Veja, diferente do amigo que já está deitado e ignora as necessidades do pedido do seu amigo, o Senhor compreende as nossas reais necessidades. A expressão inicial aqui da parábola, que diz no versículo 5, qual dentre vós? Essa expressão, ela é muito comum para indicar uma resposta que viria de maneira negativa a mostrar que nenhum de nós, ninguém de nós daria uma resposta daquelas. É uma expressão comum para indicar aqui uma parábola exagerada, com uma consequência de uma situação absurda. E é este o ponto, tanto dessa parábola quanto do texto seguinte, quando ele diz lá no versículo 11, qual dentre vós é o pai que se o filho pedir um pão, o pai lhe dará uma cobra? Ou se o filho lhe pedir um peixe, ele lhe dará ou melhor, se ele pedir pão, ele lhe dará uma pedra. Se pedir um peixe, ele lhe dará uma cobra. Se pedir um ovo, ele lhe dará um escorpião. A resposta é, nenhum de nós faríamos um absurdo desse. E é isso que o Senhor Jesus quer mostrar nessa passagem. É uma situação absurda que espera uma resposta negativa. A ideia é de que nenhum de nós ousaria dar esse tipo de resposta diante de uma necessidade de um amigo. Quanto mais o nosso Deus. Quanto mais o nosso Deus. E aí, os versículos 5 e 6 nos trazem aqui pelo menos 3 pontos do contexto da passagem que nos mostram o quão necessitado, o quão necessário era o pedido daquele amigo. Veja, o primeiro ponto diz respeito à honra, ou melhor, à hora do pedido. Diz o texto, qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite? A meia-noite, como eu disse, é um horário, entenda-se, mais tarde do que nos nossos contextos. E à meia-noite, o pão, o alimento, não era tão acessível como é nos nossos dias. Não haviam lojas de conveniência 24 horas naqueles dias. O pão não era tão acessível dessa maneira. O pão era assado diariamente para suas necessidades do dia, necessidades diárias. E além do mais, o pão era o alimento mais comumente, mais nutritivo e mais comum na mesa das pessoas daquele contexto. Nós poderíamos talvez pensar num equivalente como talvez o nosso arroz com feijão. Algo comum e que está quase sempre presente nas nossas refeições, algo nutritivo que nos fortalece e é acessível às nossas necessidades. Então, o primeiro ponto diz respeito a isso, ao horário. Aquele amigo não tinha pão em casa, o horário já estava tarde e ele procura então
o seu amigo. O segundo ponto diz respeito à hospitalidade, aquilo que eu disse anteriormente, que era quase como um dever do povo. Um visitante deveria ser bem-vindo e cuidado, independentemente da hora de sua chegada. Era comum que as pessoas viajassem à noite por conta do calor alto do sol. E aí as pessoas viajavam, geralmente chegavam pela manhã, mas às vezes poderiam chegar tarde da noite na casa de outras pessoas. E aí, por conta dessa cultura de hospitalidade, cansados da viagem, as pessoas chegavam e deveriam ser bem recebidas, acolhidas, dado a elas suprimento, alojamento. E se a pessoa não tivesse, tinha o dever de procurar outra pessoa da comunidade, porque a hospitalidade era algo muito amplo. E como eu disse, o convidado aqui, mesmo que inesperado, ele não era convidado só daquele indivíduo e da sua família, mas de toda a comunidade por conta dessa questão da hospitalidade. E o terceiro ponto é meio que a união desses anteriores, que diz respeito à amizade. E aqui nós vemos nos versículos 5 e 6, 3 vezes aparecem a palavra amigo, embora vá aparecer novamente lá no versículo 8. Mas aqui no texto, nos versículos 5 e 6, 3 amigos são mostrados no texto. E o texto é para mostrar que todos estão em igual situação, para igualá-los. Qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite e lhe disser, amigo, o segundo amigo, empresta-me 3 pães, pois um meu amigo, o terceiro, chegando de viagem procurou-me e eu nada tenho para lhe oferecer. Um estudioso do período bíblico diz que no mundo bíblico o pão era um símbolo de hospitalidade. E aqui une os 2 pontos, como eu disse. O partir do pão conjuntamente indicava paz e comunhão, o que refletia a amizade. Não importava como era preparado, quando oferecido o pão devia ser aceito. Recusar o pão era rejeitar a hospitalidade e demonstrar falta de amizade. Demonstrar falta de amizade. Outros estudiosos afirmam ainda que o dever supremo de um amigo é o do alto sacrifício pelo outro, mesmo a ponto da morte. Em culturas recentes ainda, a gente vê isso na nossa própria cultura. A amizade, quando muito valorizada, é algo extremo. Você abre mão dos seus prazeres, do seu conforto para atender aos seus amigos que passam por necessidades. Portanto, isso tudo destaca a real necessidade daquele pedido. E isso também é enfatizado porque o pedido não é para si próprio. O pedido daquele amigo é para atender às necessidades de um outro. O pedido é feito a um amigo. E o que se pede é o necessário para uma refeição simples. 3 pães. Ele não pede algo extraordinário, ele pede 3 pães. O convidado, mesmo que inesperado, como eu disse, era um convidado de toda a comunidade, o que destacava o dever da hospitalidade. E veja, tudo isso tem a ver com o contexto e a necessidade que se fazia por aquele pedido. Tendo isso em mente, então, o que o Senhor Jesus nos ensina é: qual de vocês ousaria negar atender às reais e urgentes necessidades de um amigo? Somente alguém insensível negaria ajuda diante de uma situação assim. É isso que o Senhor Jesus quer ensinar. E é possível que os discípulos, ouvindo aquilo, quando ele conta essa parábola, eles pensem: nenhum de nós ousaríamos fazer uma coisa dessa. Nenhum de nós ousaríamos dar uma resposta assim. Mas lembre-se, o contexto da parábola é um contexto de oração. E o ensino dessa parábola é que o Senhor, diferente desse amigo da parábola, ele não é insensível às nossas necessidades. Pelo contrário, ele é compreensivo, ele entende as nossas reais necessidades. E isso deveria nos conduzir a orar ao Senhor com ainda mais intensidade e confiança, crendo que o Senhor nos compreende, que o Senhor compreende as nossas necessidades.
Por isso, quando você se sentir talvez abandonado pelos outros, pelos seus amigos, passando por dias difíceis, lembre-se que o Senhor te compreende. Que o Senhor não é insensível às suas orações. Por isso, ore. Se coloque diante dele em oração, crendo que o Senhor não é insensível às tuas orações. Lembra daquilo que eu comentei lá no início a respeito de Jesus tendo seu pedido negado ao Senhor quando estava no Getsêmani? Eu quero relembrar essa história, essa passagem. Quando Jesus, antes de ser preso, estava orando no Getsêmani em um momento de grande agonia, diz o texto. E neste momento, os discípulos dormiam. O Senhor Jesus, por 3 vezes, interrompeu a sua oração e se direcionou aos discípulos, pedindo para que eles estivessem com ele naquele momento de agonia. Mas o que eles fizeram foi dormir, abandonaram o próprio Senhor Jesus. No momento da maior angústia, os discípulos abandonaram e não conseguiram sequer se manter acordados, orando com ele. Mas o que o Senhor Jesus fez foi se colocar novamente em oração ao Pai. Porque ele sabia que até mesmo quando os homens podem abandonar uns aos outros, o Senhor não. O Senhor compreende as nossas necessidades. E ele foi abandonado. O Senhor Jesus foi abandonado para que nós não fôssemos. Por isso, quando você estiver sobrecarregado com alguma situação e os outros ignorarem ou tentarem minimizar o seu sofrimento, dizer que o seu sofrimento não é válido ou real, ore ao Senhor. Lembre-se de que Ele compreende as suas reais necessidades. Você crê nisso? Você acredita que o Senhor é sensível às suas necessidades? Que o Senhor compreende o seu sofrimento? Outro ensino que nós aprendemos, algo prático para a nossa vida, é colocar em prática a intercessão. A orar uns pelos outros, a orar pelas necessidades dos nossos irmãos, dos nossos amigos. Mas para orar pelas necessidades dos nossos amigos, é necessário que nós conheçamos quais são as suas necessidades. E isso envolve relacionamentos. Envolve amizade, envolve proximidade uns com os outros. Por isso, nós podemos ver um caminho de mão dupla aqui. Quando nós nos aproximamos das pessoas, nós entendemos as suas reais necessidades e então podemos pôr em prática a intercessão para orar por eles. Mas o outro lado desse ponto é que quando nós não temos talvez muita intimidade com uma pessoa, mas às vezes nós sabemos que ela está passando por uma necessidade e nós oramos por essa pessoa. E não sei se você já experimentou isso, mas pela graça de Deus eu tive o privilégio de experimentar uma situação assim. De dizer para um amigo não tão chegado: eu estou orando por você. Eu estou orando pelas tuas necessidades. E isso fazer com que a nossa amizade, os nossos laços se estreitassem. A oração tem esse caminho duplo, a intercessão. E sem dúvidas, a oração será um meio para também nos aproximarmos dos nossos amigos. Você já experimentou dizer isso? Dizer para um amigo que você está orando por ele, quando de fato está? Por isso, coloque em prática a intercessão, ore ao Senhor, crendo que o Senhor entende as nossas reais necessidades. Portanto, ore confiantemente ao Senhor. Em primeiro lugar, porque Ele é compreensivo. Mas em segundo lugar, porque o Senhor é disposto. O amigo, descrito na parábola, primariamente se indispõe e rejeita o pedido do seu amigo. Mas o Senhor, em contraste, se dispõe a atender às orações dos seus filhos. O amigo do texto diz não de 4 formas. Olhe para o versículo 7. O texto diz: e o outro lhe responda lá de dentro, dizendo: não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos comigo já também estão deitados. Não posso levantar-me para te dar. Diante daquele contexto de hospitalidade, de amizade, de dividir o pão, esse amigo enfaticamente diz não.
eu não quero, eu não posso, eu não vou te ajudar. E quando ele diz, não me importunes, a ideia do texto aqui é como se ele dissesse, pare de me dar trabalho, pare de trazer esforço, cansaço sobre mim. Não me traga problemas ou dificuldades. Essa é a ideia do texto. Quando ele diz, a porta já estava fechada, a ideia aqui, talvez você já tenha ouvido algumas explicações, até do pastor Wagner aqui, a respeito do verbo perfeito grego. A ideia do perfeito no grego é de uma ação completa cujos efeitos permanecem, duram. E é isso que o homem aqui fala. Ele diz, a porta já está fechada e vai permanecer. Vai permanecer fechada. É essa a ideia. Ela está fechada de uma vez por todas. Os meus filhos comigo também já estão deitados, diz ele. No contexto, aqui talvez você possa pensar, mas aqui tem uma situação talvez mais válida. No contexto, era bem comum que as casas de pessoas mais pobres tivessem apenas um cômodo. E tinha um lugar nesse cômodo que tinha uma plataforma mais elevada, que as pessoas estendiam uma esteira ou uma espécie de um tapete e toda a família dormia junta ali. E aí, portanto, levantar-se acordaria todos os outros. Mas lembre-se, esse amigo está deitado com os seus filhos, o outro chama e apresenta o seu pedido, ele ouve, ele responde, e para ele responder lá deitado, sem dúvidas ele respondeu em voz alta. Mas ele diz, eu não posso levantar, as crianças já estão dormindo. E se eu levantar aqui, eu vou acordá-los. E nesse contexto, as crianças não eram tão valorizadas como no nosso contexto. E a última das expressões dele é, não posso levantar-me para te dar. A ideia é de que eu não estou em condições de me levantar e atender ao seu pedido. E aí, se você pensar naquele contexto, o Senhor Jesus ensinando essa parábola, os discípulos muito provavelmente pensariam, que desculpas esfarrapadas. Que desculpas esfarrapadas. Nenhum de nós ousaríamos dizer não, a se indispor a ajudar os nossos amigos. O ponto que chama a atenção aqui não é que esse amigo não pode ajudar, porque ele não tem pão para suprir. Mas é pela situação em que ele se encontra. É muito mais fácil ficar onde ele está. Isso enfatiza cada vez mais a sua indisposição, as suas desculpas esfarrapadas. Eu gostaria de ilustrar isso, como eu fiz um pouco com as crianças aqui. Pense, você está com a sua esposa grávida, prestes a dar à luz, ou com o seu filho doente e precisa urgente ir ao hospital. E aí, nesse momento, o seu carro não quer funcionar. Não quer pegar de jeito nenhum. E já é alta hora da madrugada. Mas você se lembra que tem o seu amigo do peito, que mora na casa ao lado ou no apartamento ao lado, e você decide então procurá-lo. Aí você bate na porta dele ou toca o seu interfone. Nesse contexto não há aplicativos de mobilidade, aplicativos de carro, como Uber e outros. E aí você decide procurar esse amigo e falar, meu pedido é urgente, a minha esposa está prestes a dar à luz, o meu filho está extremamente doente e o meu carro não quer pegar. Você poderia me emprestar o seu carro ou até mesmo me levar ao hospital? E esse amigo dá a seguinte resposta. Poxa, meu amigo, eu até poderia te ajudar, mas os meus filhos acabaram de dormir e eu esqueci a chave do carro no quarto deles. E aí se eu for entrar lá agora eu vou acordar as crianças. Você entende o ponto da parábola? É isso que o Senhor Jesus quer nos mostrar. Desculpas pequenas. Desculpas, coisas falhas, para nos mostrar uma indisposição de ajudar. E aí é necessário nós entendermos que o ponto dessa parábola, desse amigo recusa a atender ao outro porque não quer ajudá-lo. Mas o Senhor
Em contraste, não é assim. O Senhor está sempre disposto, independentemente do horário, independentemente das situações, independentemente das dificuldades em que nós nos encontremos e apresentemos a Ele. O Senhor está sempre à disposição para nos ouvir. Ele não se apresenta como indisposto. Pelo contrário, Ele sempre se dispõe a ouvir as orações dos seus filhos. Lá no Salmo 121, versículo 4, o salmista diz: é certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. No Salmo 34, versículo 15, o salmo que nós lemos, parte dele no início do culto, no versículo 15 diz: os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Em Jeremias 29, versículos 12 e 13, há tanto uma chamada à oração, como uma promessa de que o Senhor ouve o seu povo. O texto diz: então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. O Senhor está sempre disposto. Em João 14, versículos 13 e 14, o próprio Senhor Jesus nos garante que quando nós fazemos um pedido em nome dele e com o propósito de glorificar, de honrar ao Pai, ele o fará. Ele diz: e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. O Senhor não está indisposto, Ele está disponível a todas as horas. E lembre-se, o contexto da parábola, o texto enfaticamente diz que eram amigos. Em todas as culturas, os laços de amizade envolvem prontidão em se sacrificar pelos amigos, dos quais se espera também que retribuam esse favor. E nas culturas antigas, ou até mesmo nas modernas, nas culturas orientais, a responsabilidade de demonstrar hospitalidade era vista como máxima importância, extrema importância. E em contraste, então, com essas questões importantes, os problemas de se levantar e destrancar a porta e assim perturbar o sono das crianças parecem bastante triviais. Não há dúvidas de que nenhum dos ouvintes de Jesus teria pensado em nenhum amigo que se encaixasse com a imagem do versículo 7. Mas lembre-se então, de maneira prática, lembre-se de que o Senhor está sempre disposto a nos ouvir e a nos atender. Por isso, ore com confiança, tendo a certeza de que você nunca encontrará o Senhor indisponível. Você não precisa de um horário ou de um local específico para se colocar em oração ao Senhor. O Senhor nunca estará irritado por ser procurado. Não importa o horário, o volume dos pedidos que você tem ou a sua fragilidade. Simplesmente confie que o Senhor está sempre disponível. Sua oração não precisa esperar encontrar um local adequado, como eu disse. Você pode orar em qualquer lugar, em qualquer tempo, em qualquer momento e por qualquer situação. Portanto, ore confiantemente ao Senhor, porque, em primeiro lugar, Ele é compreensivo, em segundo lugar, porque Ele é disposto, mas em terceiro lugar, porque o Senhor é gracioso. O último versículo é a conclusão que o Senhor Jesus dá à parábola após descrever toda a situação. Isso faz um contraste mostrando que o Senhor é gracioso. O texto diz: digo-vos, aqui são palavras de Jesus, digo-vos, se não se levantar para dar-lhes por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação e lhe dará tudo de que tiver necessidade. Nessa última parte do texto aqui, nesse último versículo, há uma palavra que tem trazido bastante dificuldade para os estudiosos do texto bíblico. É a palavra aqui traduzida por importunação. E aqui, essa palavra apresenta muitas dificuldades porque este é o único uso que essa palavra tem no Novo Testamento. Ela não aparece em nenhum outro lugar.
palavra anaideia. E a ideia dessa palavra, segundo alguns léxicos e dicionários, é de falta de vergonha, ou desaforo, ou insolência. E a dificuldade do texto é entender de quem o texto está falando. Porque no texto original fica dúbio. Não dá para entender se ele está falando do amigo que bate a porta de maneira desavergonhada, sem vergonha, seria literalmente isso, ou se é da resposta do amigo de dentro de casa, por dar uma resposta com desculpas esfarrapadas. Essa é a dificuldade. Como eu disse, ela pode tanto significar a falta de vergonha em perturbar a paz em uma hora inapropriada, ou a falta de senso de vergonha do amigo que está deitado, que não deseja desonra para o seu nome, por rejeitar descaradamente ao pedido relativo à hospitalidade. Diante desse contexto, para mim, motivo pessoal, eu entendo que faz mais sentido colocá-la ou entendê-la como referindo-se ao que está deitado. Há outras traduções bíblicas, e uma delas é bastante interessante, que ela coloca uma notinha de rodapé explicando essa dificuldade e diz que esse amigo não atenderia, se ele não atendesse por ser amigo, ele o fará para não passar vergonha, ou para que a sua reputação não seja prejudicada. Mas veja, independente se seja do que pede ou do que está sendo solicitado, ambos os contextos, ambos os sentidos são válidos no texto, e é possível entender que também possa fazer sentido para ambos. E porque naquele contexto, como eu disse, era um contexto de honra, de reputação, de vergonha, em que o convidado era convidado do indivíduo, da sua família, mas de toda a comunidade. Então, a honra de todo mundo estava envolvida ali. Então, nenhum deles queria ser envergonhado. E por isso, eles expressam o seu pedido, por isso o outro decide então atender, mesmo dando desculpas esfarrapadas, mas por conta da importunação. E aí, é necessário lembrar que essa parábola contrasta com o Senhor Jesus. O que o texto quer nos ensinar é que, se o amigo não responder, não ajudar por ser amigo, ele o fará para cumprir um dever, por obrigação. Basicamente é isto. Mas o Senhor não atende ou não ouve as nossas orações por dever, por obrigação. Até porque Ele não tem nenhum dever em nos ouvir. Nenhum dever, nenhuma obrigação de nos atender. Pelo contrário, nós devemos tudo a Ele. Nós deveríamos nos obrigar a entregar toda a nossa vida ao Senhor. Mas o Senhor, o ponto que o Senhor Jesus quer nos ensinar e nos mostrar aqui, é que o Senhor responde às nossas orações não por dever ou obrigação, mas por graça, por misericórdia, porque o caráter do Senhor é um caráter gracioso. E é isso que nós precisamos lembrar. Os amigos podem responder só por obrigação ou dever, mas o Senhor não nos responde assim. Ele responde por misericórdia e graça. E a ideia, o ponto alto de toda essa parábola é: continue orando ao Senhor com confiança, não porque Ele atenderá à sua insistência. Não é isso. Mas sim, continue orando a Deus porque Ele responde graciosamente às necessidades dos seus filhos. E eu gostaria de trazer alguns outros textos. Salmo 145, versículos 18 e 19 diz: perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ele acode à vontade dos que o temem, atende-lhes o clamor e os salva. O Salmo 116, versículos 1 e 2 diz: amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. O profeta Isaías, no capítulo 30, versículos 18 e 19, diz: por isso, o Senhor espera para ter misericórdia de vós. A ideia aqui é de que, como se o Senhor estivesse caminhando
e nós estivermos em busca de misericórdia, o Senhor para e espera. O Senhor espera para ter misericórdia de vós e se detém para se compadecer de vós, porque o Senhor é Deus de justiça. Bem-aventurados os que nele esperam. Porque o povo habitará em Sião, em Jerusalém, tu não chorarás mais. Certamente se compadecerá de ti, a voz do teu clamor, e ouvindo te responderá. Daniel, e nós sabemos as circunstâncias em que o profeta Daniel se encontrava. Capítulo 9, versículo 18, ele diz: inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve. Abre os olhos e olha para a nossa desolação, para a cidade que é chamada pelo teu nome. Por que não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas misericórdias? Em tuas misericórdias. Portanto, ore, sabendo que o Senhor não responde como os homens respondem, que ajudam para manter a sua reputação ou a sua aparência. Mas o Senhor responde às orações porque Ele ama os seus filhos, e Ele responde com graça e misericórdia. O que eu quero dizer não é que o Senhor vai atender a todos os teus pedidos, mas o Senhor responde às nossas orações. Se as nossas orações estiverem alinhadas com os seus propósitos, certamente o Senhor nos ouvirá e nos atenderá com graça e misericórdia. Portanto, meus irmãos, concluindo, ore ao Senhor com confiança. Essa parábola não tem a ver com persistência. Não é o ponto dessa parábola aqui. Lá em Lucas 18, na parábola do juiz iníquo, sim, tem a ver com persistência. Mas o ponto dessa parábola é mostrar o caráter daquele a quem nós dirigimos os nossos pedidos, as nossas orações. O caráter de Deus. Lembre-se de que as nossas orações refletem a nossa dependência do Senhor que nos ouve. Lembre-se de que o Senhor requer de nós a oração. Lembre-se de que Ele responde às nossas orações para a glória dEle e para o nosso benefício também. Nós temos vários relatos bíblicos de pessoas orando ao Senhor e o Senhor os atendendo. Até mesmo homens que falharam no meio do caminho. Você se lembra de Sansão? Um homem que em toda a sua vida caminhou longe do Senhor, rebelde, ignorando os caminhos e os propósitos do Senhor, confiando na sua própria força, confiando nos seus próprios méritos. Mas no último dia da sua vida, aprisionado, amarrado a cordas, com os seus olhos vazados. O texto lá em Juízes 16, versículos 28 a 30 diz: Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e dá-me força só esta vez. Aqui Sansão reconheceu de onde vinha a sua força. E dá-me força só esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, a menos por um dos meus olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as duas colunas do meio, em que se sustinha a casa, e fez força sobre elas com a mão direita em uma e com a esquerda em outra. E disse: morra eu com os filisteus. Inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava. E foram mais os que matou na sua morte dos que os que o matara em sua vida. Veja, nesse ponto, mesmo que Sansão advogasse numa causa própria em um certo ponto, para se vingar por conta de ser aprisionado, de ter os seus olhos vazados, o ponto maior é que ele reconheceu que o nome de Deus era desonrado. Se você ler todo o relato, vai notar que os filisteus estavam zombando, dizendo que o seu Deus tinha dado nas suas mãos a vida de Sansão. E então Sansão sabia que ele morreria, mas ele ora ao Senhor pedindo para que o Senhor desse força para que o nome do Senhor não fosse desonrado. E o Senhor atendeu a sua oração. Elias teve a sua oração respondida e o autor bíblico Tiago, irmão de Jesus, reflete muito clara e enfaticamente isso lá no capítulo 5, versículos 17 e 18 diz: Elias era homem semelhante a nós,
sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo do céu, e do céu deu muita chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Mas lembre-se, como eu disse, nem todas as orações são atendidas conforme nós pedimos, mas sim quando estão alinhadas com os propósitos do Senhor. Lembra de Paulo? Paulo orou por 3 vezes a respeito do seu espinho na carne. Mas o texto lá de 2 Coríntios 12, 7 a 9 diz: E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor para que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando lembramos que as nossas orações devem visar a glória de Deus, mas também o nosso benefício, desde que esteja relacionado com algo que glorifique o seu nome, o Senhor nos ouve, o Senhor nos atende. O Senhor é um Deus gracioso, disposto, acessível, que compreende as nossas necessidades. Que nós sempre nos lembremos em nossas orações de que a graça do Senhor nos basta. E de que Ele não é devedor de nada a nós. Ele não nos deve obrigação. Mas nós é que dependemos dEle. Nós é que carecemos dEle e por isso somos motivados a orar confiantemente a Ele. Porque Ele é compreensível e sensível às nossas necessidades. Porque Ele é disposto a nos ouvir e nos atender, independentemente da hora, do lugar, das circunstâncias. E também porque Ele é gracioso e não nos atende por obrigação ou dever, mas porque o seu caráter é o de Deus acessível, gracioso, generoso e pronto a ouvir as orações dos seus filhos. Isso tudo é resposta, é efeito a um único ato, a única pessoa, a obra de Cristo, que se entregou por nós, que foi abandonado pelo Pai, que sofreu, e um sofrimento muito maior do que os que nós sofremos. Ele carregou sobre si o peso do pecado de cada um de vocês, de cada um de nós, para que nós pudéssemos ter livre acesso ao Pai. Para que o véu do templo fosse rasgado de cima a baixo e nós tivéssemos acesso verdadeiro ao Pai. E esse acesso é conquistado por Jesus por meio da oração. Nós podemos ter livre acesso ao Pai por meio da oração, que transforma o nosso caráter, que transforma a dureza do nosso coração, a impiedade do nosso coração, mas também que nos mostra que o Senhor nos responde e nos ouve. Por isso, ore confiantemente ao Senhor, porque Ele é compreensivo, disposto e gracioso. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, nós reconhecemos, ó Pai, a Tua grandeza. Reconhecemos a Tua misericórdia, a Tua bondade, ó Deus. Reconhecemos que o Senhor não está longe do Teu povo, mas o Senhor se faz presente, é perto. Nós temos acesso a Ti por conta de Jesus, por conta da vida e obra de Jesus. Nós não precisamos oferecer sacrifícios. Nós não precisamos cumprir ritos e rituais para nos achegarmos a Ti. Porque Cristo Jesus foi o perfeito sacrifício. Ele se entregou e cumpriu todos os ritos em nosso lugar, para que nós tivéssemos acesso pleno e perfeito a Ti. Que nós, ó Deus, não negligenciemos a prática da oração, mas que nós sejamos cada vez mais motivados a orar confiantemente ao Senhor, crendo que o Senhor compreende as nossas necessidades, as nossas angústias, as nossas aflições. Cremos que o Senhor ainda cura, ó Deus, milagrosamente. Cremos que o Senhor, que sustenta toda a criação,
governa céus e mar, terra e céu, sol, lua, estrelas, toda a criação. O Senhor tem todo o poder. E nós somos chamados de filhos do Senhor. Por isso, ó Deus, que nós nos lembremos que podemos confiar plenamente no Senhor. Mesmo crendo que o Senhor é um Deus tão grandioso, o Senhor está perto de nós. O Senhor não está indisponível ou irritado quando nós nos colocamos em oração, mas sim disposto e pronto a nos ouvir. Que isso nos motive a orar ao Senhor, ó Pai, com mais confiança, crendo que em qualquer hora, em qualquer lugar, nós temos acesso verdadeiro a Ti, por conta da vida e obra de Cristo. Que nós, ao orarmos ao Senhor, não pensemos em justiça própria ou algo do tipo. Que não pensemos que o Senhor responde por conta da nossa importunação, da nossa persistência. Mas sim que nós nos lembremos que o Senhor nos responde de acordo com a Tua misericórdia e graça, com o Teu maravilhoso amor, e que isso nos motive a cada dia a orar mais insistentemente, mais fielmente e confiadamente no Senhor. Em nome de Jesus, ajuda-nos nisso, ó Pai. É o que nós te pedimos, no nome santo de Jesus. Amém. Amém.